Em março, o preço médio do algodão em pluma atingiu o maior patamar nominal dos últimos 2 anos, de acordo com o indicador CPE-Esalq. Após o anúncio do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os preços da pluma despencaram em Nova York, um movimento que também está sendo visto no mercado interno agora. As apreensões diante da maior economia do mundo e os efeitos da demanda sobre os produtos mais caros vindos dos Estados Unidos estão influenciando diretamente a commodity. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Rafael Bulaskowski, que é analista de mercado de algodão da StoneX. Boa tarde, viu, Rafael? Seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Primeiro, avaliando aí março, Rafael, quais foram os fatores que justificaram essa alta do algodão no mercado doméstico e por que, queria que você me explicasse também, essa valorização não estava sendo acompanhada no mercado internacional? Pois é, como você comentou aí, os preços do algodão observados pelo indicador CPE-Esalq chegaram a ultrapassar os 420 é, reais por libra-peso. É um patamar muito alto que a gente não via desde 2023 e que ele está fortemente associado com um dado que a gente já veio acompanhando mais para o começo do ano, que foram exportações muito fortes do algodão aqui no Brasil. Vale lembrar que no mês de janeiro agora de 2025 foi o mês na história que o Brasil mais exportou algodão, com cerca de 415 mil toneladas. Esse fator foi ajudado por diversos outros movimentos, até mesmo se a gente for pegar a nossa taxa de câmbio, né, um real muito depreciado ali no momento de virada do ano, que deu força, deu competitividade para o algodão brasileiro ser muito atrativo nos principais mercados importadores internacionais, que trouxe essas exportações muito fortes. Essas exportações muito fortes, é, por outro lado, ajudaram os preços a sustentarem patamares mais altos justamente por pressionar os estoques mais baixos. Vale lembrar que a safra está se desenvolvendo ainda, a safra, né, de 2025 está se desenvolvendo ainda, então ela não chegou a ser colhida. Então, nesse momento em que a safra não entrou no mercado ainda e as exportações seguem fortes, os estoques pressionados ajudaram a dar sustentação para esses preços domésticos de algodão no Brasil. E, Rafael, como é que estão as projeções, né, da StoneX para a safra que está em andamento, né? O clima tem colaborado? Pois é, a maior parte do algodão produzido no Brasil é produzido no Mato Grosso e produzido na segunda safra, ou seja, produzido depois da colheita da soja. Dessa forma, essas lavouras ainda estão se desenvolvendo e elas devem enfrentar ali o período crítico do desenvolvimento delas ao longo do mês de abril e ao longo do mês de maio. Então, a gente vai estar observando, claro, essas perspectivas climáticas para determinar a produtividade, mas o que eu posso te falar até agora é a gente espera mais uma vez que o Brasil colha uma safra recorde de algodão, justamente por alguns motivos. Primeiro, que a gente viu um incremento de área muito substantivo do ano passado para esse, justamente porque houve um momento ali em que o algodão estava muito mais atrativo do que o milho para algumas regiões. É, mas também porque outro estado que produz, o segundo maior produtor de algodão no Brasil, que é o estado da Bahia, ele planta a safra um pouco antes e essa safra já está se desenvolvendo muito bem. Então a gente deve ver uma safra muito boa ali na região Nordeste e uma safra que não deve enfrentar muitos problemas na região Centro-Oeste, fazendo com que esse ganho de área garanta também uma safra recorde. A gente espera 3,76 milhões de toneladas de pluma sendo colhidas esse ano, o que deve fazer com que o Brasil siga sendo o maior exportador de algodão do mundo, com estimativas aqui da casa, aqui da StoneX, apontando para 2,9 milhões de toneladas exportadas. Perfeito, né? E como é que está a intenção de plantio também? A gente falava disso antes, mas para deixar mais claro, como essa intenção de plantio dos Estados Unidos também pode afetar aqui o nosso mercado? Pois é, a gente viu agora no final de março o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, soltando os resultados da sua pesquisa de intenção de plantio com os produtores americanos. Esse resultado trouxe nada muito inesperado para o mercado de algodão, porque o mercado já esperava uma redução diária. Se a gente for ver os preços no mercado internacional, os preços em Nova York, a despeito da valorização aqui no Brasil, estão muito pressionados, justamente porque os Estados Unidos veio de uma safra relativamente satisfatória, enquanto o Brasil e a China vieram de super safras. A gente viu safras muito boas em 2024, fazendo com que os estoques a nível global tivessem muito folgados, pressionando muitos preços. Então,
esse cenário de preços mais baixos, preços pouco competitivos com relação a outras culturas. Lembrando que o algodão nos Estados Unidos compete muito por área com o milho, que veio sendo mais valorizado lá nos Estados Unidos por uma série de questões. É, então, esse cenário de preços piores fez com que vários produtores decidissem implantar uma área menor de algodão, que é o que a gente viu. A gente viu uma redução de cerca de quase 12% de área, que é uma redução substantiva, com os Estados Unidos devendo plantar cerca de 4 milhões de hectares. Ainda assim, por mais que isso pudesse dar algum suporte para os preços, a gente vem acompanhando toda essa questão tarifária também nos Estados Unidos, que veio pressionando ao longo dessa semana, né, dessa primeira semana de abril, veio pressionando muito os preços. Então a gente pode ver até uma novidade, com relação à área dos Estados Unidos, uma vez que a safra nem começou a ser plantada ainda, né? Ela começa a ser plantada ali entre a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio com mais força.